que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, e como lês? E, respondendo-lhe, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo-lhe Jesus, disse, descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Descia da onde, igreja? E caiu na mão dos salteadores, ao qual o despojaram, espancando-o, retirando-o e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de lado. Mas um samaritano, diga um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho. Então, pondo sobre a tua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais for gastares, eu te pagarei quando voltar. Somente até aqui, está glorificando o nome do Senhor teu Deus. Tome os vossos assentos, como havia dito. Uma palavra, gostaria que você prestasse bastante atenção nela. Peço para que todos venham para a nave da igreja. Pode vir para cá também. O evangelista pode vir para cá. A Caroca pode vir para cá. Gostaria que todos ouvissem esta passagem. Antes de mais nada, eu louvo a Deus pela vida do rapaz. Já tinha o conhecido através do meu irmão, trabalhando sempre para lá e para cá correndo. Eu tive o prazer de conhecê-lo e falou assim, eu sou filho da Celeste e do Nildo. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Né? Os pais tão grandes, filho tão pequeno, para não dizer ao contrário. Né? E é uma bênção, então eu louvo a Deus pela vossa vida, tá bom? Fique à vontade e que o Senhor venha te cobrir de bênção. Irmãos, antes de começar essa ministração, esta moça que aqui está, ela é lá do Haiti, não é isso? Lá do Haiti. Não fala português de jeito nenhum. E eu gostaria que meus irmãos fizessem um favor para nós, como igreja. Ela precisa de uma pessoa que seja tradutor, que fala pelo menos o espanhol. Para quê, pastor? Francês. É o francês ou o espanhol? Francês, né? Francês, porque ela precisa ir até o consulado, e lá no consulado é para fazer todos os trâmites para a nossa querida irmã poder voltar para o seu país de origem. Ela quer continuar no Brasil, né? Para isso, tem que fazer os trâmites que são necessários para não ser deportado para o lugar de lá. E ela quer muito ficar aqui no Brasil. Ela atualmente está morando na casa juntamente com a Mila, na casa do seu Romeu, que assim abriu as portas em forma de aluguel. Porém, meus irmãos, ajudem essas pessoas, tá bom? Quem entendeu, diga amém? Amém. Então, conhecendo alguém que saiba o francês, nos procure que nós vamos tratar o caso da nossa irmã com dedicação e carinho. Amém? Você arrumei? Tem, né? Então, a Camila falou que era através do tradutor, né? Falou que era através do tradutor, graças a Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim,
que se levantou um certo doutor, e esse doutor, ele vai até Cristo. O doutor que eu estou falando era um homem conhecedor da lei, sabia muito bem o que era a lei, praticava a lei, e a palavra vai dizer assim, isso, que ele chega para o Senhor, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é essa, dizendo: que farei eu para herdar a vida eterna? Ele sabia que haveria e que teria que ter uma vida eterna. Mesmo sendo doutor, ele sabe muito bem que depois dessa tem uma vida que não para por aqui, ela continua, conhecido como a vida eterna. Mas este homem, ele vai fazer algo, vai fazer umas perguntas, e essa pergunta ele vai falar para Cristo: o que farei eu para herdar a vida eterna? E o Senhor Cristo vai responder para ele: você conhece de fato a lei? Você conhece de fato a palavra em outras traduções? E ele vai dizer assim: eu conheço muito bem o que é isso. Mas o Senhor vai chamar a atenção dele e diz assim: olha, que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. E este homem, ele vai querer justificar perguntando: mas quem é o meu próximo? E é nessa palavra que eu quero passar alguns minutos com os irmãos, porque o homem da lei está perguntando para o Senhor: quem é o meu próximo? Ele precisava saber quem seria para ele o próximo. Ou seja, qualquer um para ele não poderia ser o próximo dele. Ele precisava ter alguém para conhecer. Olha, fulano, esse aqui é o seu próximo. E aí eu trazendo para nós nos dias de hoje, nós somos às vezes que nem esse doutor da lei. Nós procuramos pessoas que podemos ajudar. E por incrível que pareça, nós não queremos ajudar todas as pessoas. Para nós tem que ser pessoas específicas. Quem tem entendido antigamente? Tem que ser um tipo de pessoa específica que faça com que eu entenda, com que eu goste de querer ajudar. E o Senhor Cristo vai falar para ele: descia de Jerusalém para Jericó um certo homem. E este homem, ele caiu na mão dos salteadores. A descida de Jericó, meu irmão, de Jerusalém para Jericó, é uma descida, Suzy, difícil, tenebrosa, cheio de bandidos, cheio de saqueadores. E este homem, Mira, ele desce, porque ali era o caminho que ele tinha que passar. Saindo de Jerusalém, ele desce a caminho de Jericó. E a Bíblia diz assim que ele é surpreendido por ladrões, saqueadores. E a primeira coisa que ele faz, ele rouba esse homem, leva tudo que este homem tem, e se não o bastasse, arrebenta ele na surra, deixando esse homem praticamente quase morto. E eu pergunto: por que quase morto? Por que não mata de vez? Sabe a situação, meu irmão e minha irmã, que entramos, que às vezes é melhor que tivesse morrido? E assim estava esse homem. E eu fico perguntando: por que não matou ele? Porque às vezes o sofrimento teria que ser muito maior na vida daquele. Não era um
roubaram tudo que tinha, saquearam o que tinha e deixam no meio da estrada. Antes de morrer, vai dizer assim: você não vai morrer, mas você vai sofrer no meio do caminho. E as pessoas que ali passavam por Jericó sabia que ele ia a um lugar de perigo, e ninguém dava credibilidade para quem estava caído no meio do caminho. E aí o Senhor começa a ser um pouquinho mais categórico e vai colocar algumas pessoas, que eu gostaria que você entendesse isso nesta noite. Ele vai dizer assim: que saía também de Jerusalém, descendo para Jericó, um sacerdote. Quem sabe, Lu, esse sacerdote já tinha feito o trabalho dele lá no templo, lá em Jerusalém. Agora ele tem que voltar para sua casa, pegar um trajeto de perigo, e quando ele enxerga aquele homem caído no meio do caminho, simplesmente por causa de uma lei, por causa de uma lei que estava escrita, que não poderia tocar em pessoas imundas, e nem tampouco tocar em pessoas que estivessem mortas, porque seria algo terrível, abominável. A pessoa não quer nem saber, julgando-se pela aparência, como quem diz: está morto, e eu não quero nem saber, e passa de lado. Mas eu fico perguntando, oh Deus, para ele ter a noção que aquele homem estava quase morto, ele teve que passar e olhar, sim ou não? E assim acontece. Passam, olham e vão embora. Mas eu fico perguntando: esse homem estava vindo de onde? Estava vindo de Jerusalém, sim ou não? Sim. E às vezes somos assim também. Saímos da igreja, para ser bem realista em dizer isso, e sabe o que fazemos? Com a pressa, baseando-se às vezes em palavra, sem o seu contexto, criamos um grande pretexto para não ajudar ninguém, para não colocar as mãos para poder ajudar. E a pessoa então, por nós, para o sacerdote, como quem diz: pode morrer, porque as minhas mãos eu não vou sujar. E quantos não estão assim, infelizmente, buscando a Deus, conversando com Deus, mas com medo de colocar as mãos aonde a ferida está aberta. E nesta noite eu falo para mim: ao invés de passar, tente ao menos parar para ver se está vivo ou se está morto de fato. Não custa nada. Eu quero abrir um parênteses antes de continuar essa ministração. Fomos levar esses dias, o pastor estava fugindo, não estou fugindo não, continua aqui. Fomos levar esses dias uma pessoa para a casa de recuperação. A terceira pessoa que levou para a casa de recuperação foi que dia? Que eu levei? Que dia que foi? Essa semana, que dia? Quarta-feira. Quarta-feira agora, ô Celeste. O rapaz falou assim para o pastor Leandro: eu quero ser curado, drogado, eu preciso ser tratado. E o meu irmão falou para ele bem assim: então você vem para a igreja, que nós vamos te levar. Vai, eu e meu irmão vamos te levar lá em Juquitiba, lá para Juquitiba. E ele falou assim: pastor, pode contar, eu vou estar aqui 7 horas da manhã te esperando. Quando lá chegamos, igreja, era 6h40 e pouco da manhã. Ele estava dormindo bem na porta da igreja. Dormindo. Encostou bem no portão da igreja, para que, como que diz assim: se alguém for entrar, vai ter que passar por cima de mim.
Irmão, esse negócio de nós ficarmos orando, conversando, cantando e não fazer nada, irmão, nós não vamos para lugar nenhum, estou sendo bem sincero. É perder tempo. Perder tempo. Estou sendo muito realista. Às vezes estou perdendo tempo. Cantando bonito, falando bonito, orando bonito. Mas se não fizer nada, vai ficar só bonito. Vai continuar só bonito. E esse homem estava bem na porta da igreja, deitado bem na porta da igreja, deitado, encolhido por causa do frio. Pegamos ele, levou para lá, e ele, irmão, conhecedor de muitas coisas, homem estudado, mas ele foi ferido no meio do caminho. Alguém encontrou com ele no meio do caminho. Sabe quem encontrou com ele no meio do caminho? Um adversário chamado drogas. Um adversário às vezes chamado prostituição. Adversário chamado, sabe o quê? A injustiça. Que encontrou com ele no meio do caminho. Destruiu a vida dele. Arrebentou a vida dele. E às vezes falamos que não, sacerdote, talvez, não sei. Não estou desabafando não, porque eu estou em cima da palavra que está entendendo, diga amém. Amém. Às vezes somos tão terríveis. E falamos bem assim, está assim porque ele quer. Foi ele quem buscou a situação, não é isso que falamos? Falamos desse jeito. E eu pergunto, quem é que quer ficar comendo coisa no lixo? Quem é que quer ficar preso no problema? Ninguém quer, irmão. São as situações que a pessoa sai e no meio do caminho ela se depara com problemas. E nós estamos sujeitos também a passar por os mesmos problemas. E é necessário nós decidirmos o que é que nós estamos fazendo para que com isso venha acabar um dia. Aleluia. E o Senhor começa a afrontar aquele homem. O sacerdote e a pastora, ele passa de largo. E o Senhor vai falando e passando também por ali, pelo mesmo caminho, um levita. Não estou falando levita que louva, estou falando levita aquele que trabalhava no templo. O levita é aquele que preparava as coisas no templo. O levita, ele chegava cedo, tomava conta para ver se as lamparinas estavam acesas, para ver se o pão estava bom, para ver se o altar estava preparado, para ver isso, para ver aquilo outro. A preocupação era tanta dentro do templo, tanta preocupação de deixar tudo bem organizadinho, bem preparadinho. Mas o verdadeiro templo estava do lado de fora caído, ferido. Meu Deus. O verdadeiro templo estava, sabe o que? Surrado, apanhado. O verdadeiro templo estava, sabe onde? Caído no meio do caminho. E às vezes nós estamos tão preocupados que nem ele. Olha, eu não vou parar porque eu tenho que resolver uma coisa lá na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E a palavra vai dizer assim, que ele pega e passa de lá. E aí uma coisa, Márcio, que me chama muita atenção, filho, é que a Bíblia vai dizer assim, Mila, e no mesmo caminho estava passando um samaritano. Aleluia. E ele não estava fazendo qualquer coisa. Ele estava indo viajar para algum lugar. Ô Lu, estava indo não para casa, estava em viagem apenas. E a Bíblia diz assim, que ele pega e para. Ele para
os seus planos por alguns minutos. Ele para os teus planos de viagem. Sabe aquela viagem que nós estamos preparados, queremos fazer às vezes? Que ficamos em casa toda telefone, olha, pega isso, esquece aquilo, olha, não vai esquecer, olha, pega a coberta, olha, pega o travesseiro, olha, pega a comida, põe tudo dentro do carro. E quando pega a estrada, fazemos o quê? Alguns, se não for motorista, dentro do banco e fala aqui, agora eu estou em paz. Sim ou não? Sim. Mas ele está em viagem também. E essa viagem é uma viagem diferente, pastor. Quando ele está indo a caminho do seu destino, a Bíblia vai dizer assim que ele pega e para. Pega e para. Desce do seu cavalo, da sua carruagem, olha para quem está caído no meio do caminho, e ele prefere perder 2 dias de viagem, entenda isso. O compromisso maior que ele tinha não era comparável pela vida que estava caída no meio do caminho. O compromisso que ele tinha não tinha valor tão grande quanto aquele que estava no meio do caminho. Não importava quanto tempo ele iria perder, a primeira coisa que ele faz, desce do seu cavalo, pega-se o seu azeite, aplica o azeite nas feridas e vai deitar o vinho nas feridas. Irmãos, isso aqui é para nós. Isso aqui é para nós. Nós corremos o sério risco de ficar. As pessoas entendem dizer, corremos o sério risco de ficar. Não é a eloquência que Deus quer. Ele quer um coração aquebrantado, um coração transformado, um coração totalmente transformado. E a Bíblia diz assim que ele moveu-se de íntima compaixão. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que é sentir por íntima compaixão, Márcio? Ele é a mesma coisa que você ver o seu filho caído. Você fala assim, não, eu não posso deixar meu filho caído e eu ficar bem. É a mesma coisa você ver um parente seu caído e diz assim, eu não posso ficar feliz se ele está no meio do caminho caído. A íntima compaixão começa a morrer até os ossos. Aperta. E ele vai dizer assim que ele coloca no seu cavalo. E eu fico imaginando que quando ele coloca sobre o teu cavalo, o cuidado surge para chegar na hospedaria. O cavalo ele não anda que nem carro. Quem está entendendo? Diga amém. O cavalo vai galopando, sim ou não? Sim. Vai dos seus trotes. Para quem está arrebentado, ficar em cima de um cavalo, sentindo o mexer, eu fico imaginando ele dizer para o homem bem assim: aguenta mais um pouquinho, que vai acabar. Segura só um pouquinho. A dor no meio do caminho é difícil, mas daqui a pouquinho ela vai parar. Porque eu sei para onde eu estou te levando. Você não vai ficar no meio do caminho, não. Sofra mais um pouquinho só. Daqui a pouquinho vai mudar a tua história. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer assim: que um dia o Senhor também encontrou você no meio do caminho, quase se perdendo para as drogas, se perdendo na prostituição, e ninguém te dava valor algum. Mas o Senhor vai dizer assim que Cristo desce, que resgata das mãos do adversário,
me chama a atenção é que a palavra vai dizer assim, olha, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, então pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aleluia. E partindo só no outro dia. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. É que não. Ele pega, estava em viagem, sim ou não? Sim. Ele pega, coloca no seu cavalgadura e deixa ele lá na estalagem. E ele vira as costas e vai embora? Não. Ele permanece um dia. Como quem diz assim: eu não te conheço, mas o seu sofrimento é o meu sofrimento também. E enquanto ele não vê, enquanto ele não enxergar que o homem está apto para ficar sob outros cuidados, ele permanece lá um dia. E eu fico imaginando, enquanto ele está sendo tratado, ele deve estar bem lá do lado, dizendo assim: calma, vai melhorar, vai melhorar, espera, vai melhorar, vai melhorar. Sabe o que ele fala na Bíblia? Sabe o que ele fala no meu coração? Espera, que vai melhorar. Aguenta mais um pouquinho, que vai melhorar. Não importa que você, pastor, eu não aguento mais, eu estou quase morrendo nessa situação. Aguenta mais um pouquinho só. Você vai estar sob cuidados. E a palavra vai dizer assim bem clara: e partindo-se dali. Olha a preocupação, irmão. E partindo-se dali, ele pega 2 denários, entrega para o cuidador e vai dizer bem assim: cuida dele, porque quando eu voltar, eu lhe pagarei aquilo que ele gastou a mais. Eu lhe pergunto para você nessa noite, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aonde você está, que está vendo o seu irmão sofrer, o que você tem feito, o que nós temos feito, ao olhar o sofrimento do nosso irmão? Qual é a sua ocupação? O Senhor quer que você faça o diferencial. Como havia dito, não basta eu ser cristão. Não basta eu ser cristão. Paulo vai dizer assim em livro de Coríntios, para os Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada disso me serviria. Ainda que tivesse o dom de distribuir todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me serviria. Ainda que conhecesse todas as ciências, todo o estudo, se você não tiver amor, meu irmão, minha irmã, desculpa te falar, desculpa lhe falar, tu vai ficar, iremos ficar, mas eu creio em Deus que nós mudaremos essa história. Eu creio em Deus que nós ainda faremos a diferença. Pelo menos na vida de alguém vamos fazer a diferença. Vamos ter que passar perto, não passar perto não. Pare também um pouquinho. Irmão, o que você está passando? Tem algum problema? Eu posso te ajudar? Não pode, mas eu vou tentar te ajudar.
Eu vou tentar te ajudar. Por quê? Porque você faz parte de mim também. Aleluia. Porque eu não vou conseguir chegar aos céus se eu não te levar também. Então pare um pouco, igreja. Pare um pouco nesta noite e reflita. Quantas pessoas estão praticamente morrendo no meio do caminho? E o que eu falo morrer é morrer no meio do caminho mesmo. Sabe o que nós falamos, ô Lu, filha Luana? Eu vou terminar. Quando alguém está passando por alguma necessidade, nós falamos o nosso bordão, jargão. Eu vou orar por você. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. Sendo sincero, sou muito sincero em te dizer essa noite. Você quer ver Deus mudar a tua história? Começa a praticar esse amor que Deus colocou sobre o vosso coração. Começa a praticar esse amor que Deus colocou sobre o teu coração. Aleluia. Você quer ver Deus fazer a diferença? Faça a diferença também. E Deus vai fazer grandes coisas acontecer através do teu santo nome. A palavra vai dizer assim para nós: e eis que vos farei pescadores de pescadores de quem é que já pescou? Levanta a mão. Quem já pescou? Pescou. É tão fácil pescar, irmão. Nossa, é simples pescar. Você chega lá e fala assim: olha, já tira. Tem dia que se você ver, não pega nada. É assim? Se peixe é difícil, você sabia que o peixe, Márcio, tem dia que você não pesca peixe com qualquer tipo de isca? É a isca diferenciada. Isso porque é peixe. Pega a visão. Eu preciso, quando eu vou pescar, eu tenho que saber o que o peixe está comendo naquele dia. Ah, mas ontem eu pesquei com salsicha e hoje você não pega com salsicha. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. E o homem, irmão, então você imagina o desafio que Deus colocou sobre a vossa vida: pescar pessoas. E se você não tem paciência de pescar, diga para ele: Senhor, não é para mim não, porque eu não tenho paciência. Então, irmão, se você não tem paciência, estou sendo bem sincero para você nessa noite. Se a sua revolta é que assim: olha, eu estou tentando, não estou conseguindo, eu estou tentando, não estou conseguindo, sabe de uma coisa? Deixa para lá. É o que fazemos. Pastor, eu já fui lá 300 vezes, não mudou nada, porque ele não quer mudança. Mude a sua estratégia. Peça para Deus: Senhor, então como é que eu tenho que fazer para conseguir? Porque nada é impossível. Nada é impossível. Vai depender muito de você e de mim. Nada é impossível. Se for preciso, vai demandar tempo, sim. E quando eu não consigo, mas eu tenho que mostrar para o Senhor: Senhor, eu estou tentando. E quando você não conseguir, após ter tentado, o Senhor se apresenta a você e te ensina a fazer uma pesca maravilhosa, porque você não desistiu, porque você persistiu. A palavra vai dizer assim: acabar esta. Pedro está lá pescando, não pega nada, mas ele está
tentando. Ele está fazendo a parte dele. Não pescou nada. Vamos voltar para a praia. E vamos lavar as redes. Como quem diz, não deu certo, mas a rede vai ficar guardada. Com a certeza que um dia vai acontecer, sim ou não? Sim. Ele não estava desistindo. Ele não estava desistindo. Eu lhe pergunto, quantas vezes você tem desistido disso que você pede ao Senhor? Quantas vezes você tem desistido porque se tornou difícil? Quantas vezes você tentou abrir mão porque parece que para você não tem jeito? Saiba você uma coisa essa noite: se para você não tem jeito, mas se você perseverar, o Senhor vai lhe ajudar a alcançar aquilo que for necessário. Apenas continua. Para terminarmos em 3 minutos, o Senhor aparece e fala para eles: tem alguma coisa para comer? E que não temos nada. Ficamos a noite inteira. Ficamos a noite inteira tentando. E nós, às vezes, paramos. Na primeira meia hora, nós desistimos. Na primeira meia hora, nós paramos. Mesmo sem fazer nada, mesmo sem ver resultado, permaneça fazendo. Mesmo sem ver nada acontecer, permaneça fazendo, porque uma hora vai acontecer. E os discípulos vão ouvir a palavra do Mestre: lançai a rede para o outro lado. Sabe o que ele está dizendo? Não desista. Quando se tornar impossível, eu entro em ação. Quando se tornar impossível, eu vou fazer a minha parte. Quando se tornar não tem mais jeito, deixa que eu faço. Mas não desista. Em outras palavras, o Senhor quer fazer juntamente com você. Glória a Deus. Por que, pastor? Porque Ele não vai fazer nada sozinho. Depende de você. Chama as crianças. Depende de você. E nessa noite eu quero falar para você, né? Algo especial. Tem muita gente caindo no meio do caminho. Muita gente se perdendo. Muita gente se perdendo. Vou falar de novo. Muita gente se perdendo. E nós, em paz, me deitarei e dormirei um sono. Um sono tranquilo. Fica sobre os seus pés. Não. E o Senhor fala para ele: qual deles foi o mais próximo? Qual deles teve compaixão? Eu vou desafiar a igreja. Eu vou lhe desafiar nesta noite. Algo tão simples que você vai fazer. Tão simples. Antes que comece a nova Shavua, a nova semana, você vai fazer algo tão gostoso. Um lanche tão gostoso. Quem está entendendo, diga amém. Você vai preparar um lanche tão gostoso. Vai sair e entregar, no mínimo, para 3 pessoas. Mas nada de holofote. Porque nós temos nós temos uma bobeira tão grande de fazer assim. Olívia, vem aqui, filho. Eu estou dando para a Olívia assim ou não? Sim.
Espera um pouquinho antes de você pegar, Bíblia. Que a sua mão direita fizer, a tua mão esquerda não precisa saber de nada. Tu vai entregar para alguém, e a palavra que você vai dizer para ele tem que ser esta: você não é esquecido. Você não é esquecido. Faça isso antes que termine essa semana. Antes que termine. E vou pedir um outro pedido para a igreja. Não apenas orar. Falei, irmão, vamos orar para fulano, que fulano está ruim. Esquece. Procure a pessoa que está com problema. Procure a pessoa. Fulano, eu vim até aqui. Você não gosta de mim, o problema é seu, não importa. Mas eu vim até aqui porque Jesus te ama. Eu vim orar por você. Não é para orar, não? Então tá bom, eu vou orar aqui fora. Mas eu não vou sair daqui sem fazer isso. E ora no portão, bem baixinho. Você fica nem aquele doido. Ah, Senhor, né? Senhor, abençoa essa vida. Ela está perdida, ela está perdida. Dê vitória para a vida dela. E eu tenho certeza que você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Estou terminando essa. A Suzy tem algum recado? Está passando? Não temos recado nenhum. Domingo, sábado, aliás, as irmãs não estarão aqui, as irmãs estarão aqui, aliás, no ensaio, não é isso?